Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo 1, Racing 0. Enfim, o gol saiu no final, galera. Meu pai do céu, eu já tava desesperado, xingando nosso monte aqui, sozinho em casa aqui, porque, cara, é desesperador. Jogo de mata-mata de Libertadores, você jogando, o time jogando e não consegue fazer o gol contra um adversário forte que marca muito bem. O time do Racing fez uma grande partida no Maracanã. O Flamengo finalizou umas 20 vezes, mais ou menos. O goleiro deles fizeram umas 3 defesaças, mas ainda bem que o gol saiu, né, cara? O Carrascal merecia esse gol, né? Ele foi o melhor jogador em campo e depois de uma finalização do Bruno Henrique, a bola sobrou para ele. Numa própria jogada do Carrascal que passou para o Bruno Henrique e ele merecia fazer esse gol, ele fez. Vencemos o Racing por 1-0, um adversário casca grossa, difícil pra caramba, e agora a decisão fica pra quarta-feira que vem, lá no Cilindro, né? El Cilindro, lá na Argentina, e o bicho vai pegar lá, hein? Misericórdia, galera, vamos ver aqui agora esse corte do Linha de Passe, deixa o like pra ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo, comente o que você achou do jogo, faça o favor aí pra ajudar a gente, tá bom? As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Olha o juizão aí. Deu Flamengo. Sim. Gustavo Costa sai vivo, o Racing sai vivo, vai decidir em casa semana que vem. Mas pro Flamengo, esse 1-0 foi importante, um jogo difícil, um jogo duro. Flamengo, a gente tá falando de filme aqui, né? Você falou do McLovin, né? Uhum. Flamengo me lembrou um pouco o filme Rock 3. O Rocky Balboa, ele tinha um adversário que era o Clubber Lang, que era um cara que nocauteava no segundo e terceiro round. Resolvia rápido. Ele estava com dificuldade, não sabia qual era a tática que ele ia usar para derrubar o cara depois de ter perdido a primeira luta. Aí você foi longe. Pois é, e aí ele descobriu. Físico. Esse cara não vai aguentar até o final. E no final a parte física pegou, o Rock se sobressaiu. Mais ou menos o que aconteceu hoje com o Flamengo. Parte física, né? Tem banco, tem como negociar. O Racing acabou sentindo no final. E o Flamengo, se não nocauteou... Não nocauteou, mas pode ter encaminhado uma vitória por pontos. Tudo bem, Pedro? William, boa noite a você, Breiler, Jean, Birner, o Fã de Esporte aqui com a gente. Mais uma noite de Libertadores. Acho que o Flamengo não nocauteou, mas é um gosto diferente, uma sensação diferente daquela da vitória por um gol de diferença também contra o Estudiantes. Tá estourado. Na última fase do mata-mata da Libertadores. Ali era um Flamengo muito superior, com um gol, com um erro de arbitragem que doeu muito no final. Então sai uma sensação estranha. Hoje o Flamengo teve que ter paciência. Nocauteou sim, olha aqui o Sousa. Olha a cara dele aqui, ó. Em algum momento ali, especialmente no primeiro tempo, confundiu um pouco de paciência com lentidão, então dava a chance do Racing rapidamente retomar sua boa defesa montada no jogo de hoje, bons encaixes, impressionante como o Racing lê bem, ocupa muito bem os espaços, facilitado em algum momento por uma lentidão ali do Flamengo. E no segundo tempo, quando ele entende que a paciência não é exatamente lentidão, quando ele acelera, e aí sim, aí faz o Racing cansar um pouco mais, e aí você vem ali primeiro com Ayrton Lucas e Plata, velocidade, depois com Lino e Bruno Henrique, velocidade, movimentação, e por fim Emerson Royal. Você entende todos esses ali com um apoio mais do que luxuoso de quem vinha muito bem desde o início, que é o Carrascal, coroado, né, com o gol. Então, é um Flamengo que demorou a entender que não podia confundir muito essa paciência diante de uma boa defesa postada, repito, do Racing com lentidão. Quando acelerou, teve fôlego, teve banco. Achei um bom trabalho do Felipe Luiz. Em alguns momentos a gente já questionou escolhas e demoras para agir do Felipe Luiz. Ele foi bem uma no geral. vitória merecida. E diante do adversário, um placar simples não é exatamente de se lamentar. Há de se comemorar a vantagem que se leva para um jogo da volta no Cilindro que vai ser... Cara, a gente tem que comemorar porque... O 0-0 ficou bem perto, viu, galera? Então essa vitória aí foi muito importante, cara. É muito complicado, William. Rafael Marques está com a gente, acompanhou o jogo lá no Maracanã e vai bater um papo aqui, vai participar desse Linha de Passe. Noite de Carrascal, hein, Rafa? Tudo bem? Tudo bem sim, William. Um abraço a você, os companheiros do Linha de Passe, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, Carrascal pedindo passagem, né? O chamado problema bom para o técnico Felipe Luiz, porque às vezes que ele tem utilizado esse jogador, ele tem correspondido técnica e taticamente. Hoje foi curiosa a escalação dele, que teoricamente era para ser o jogador posicional do lado esquerdo, mas em especial no primeiro tempo, algumas vezes ele e a Arrascaeta trocaram de posição. E o Flamengo até tentou, através dessas diagonais curtas,
tentou achar espaço na bem postada linha defensiva da equipe do Racing. Não obteve êxito. No segundo tempo, o Pedro Rivo já destacou a entrada de jogadores mais velozes, associada ao cansaço do Racing. Esses dois elementos, no meu entendimento, no meu juízo de valor, ajudaram a explicar a vitória do Flamengo. Suada, porque o gol foi nos instantes finais, mas necessária para poder ir para a Argentina com essa vantagem, com essa condição de administrar e, quem sabe, carimbar mais uma vez a vaga para a final da Conmebol Libertadores. De um modo geral, não foi um jogo tecnicamente que o torcedor esperava. Até tivemos algumas pequenas vaias discretas ao final do primeiro tempo. O Flamengo demorou a começar a jogar. A rigor, das 7 finalizações da primeira etapa, 4 aconteceram a partir dos 38 minutos. Então o time custou entrar no jogo. E o torcedor teve esse incômodo. Mas no segundo tempo o Flamengo teve atitude, conseguiu desenvolver mais os seus ataques, aumentou ainda mais o volume ofensivo e acabou premiado com esse gol marcado pelo melhor jogador em campo, que foi o Carrascal. Olha só essa finalização do Samuel Lino, cara. A gente tem que elogiar o Samuel Lino, que entrou muito bem. Pedindo passagem, num time que tem Samuel Lino, hoje começou como reserva, entrando no segundo tempo, fazendo um gol que foi anulado, muito questionado pelo torcedor. Um Michael que não tem espaço, um Cebolinha sempre machucado, um Bruno Henrique cada vez mais centroavante do que ponta esquerda. Esse lado canhoto vai ficando com o Carrascal, William. É isso, vamos falar bastante do Carrascal aqui nesse programa, claro, foi o cara do jogo, fez o gol da vitória do Flamengo, 1-0 aí pra cima do Racing. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os personagens da partida e, claro, o Felipe Luiz aí durante a coletiva. Jean Oddi, torcedor chegar a vaiar, cobrar alguma coisa, claro, não foi aquele time avassalador, até no primeiro tempo contra o Estudiantes, né? Não foi aquele time avassalador, mas o Flamengo, gente, teve o controle do jogo, o Racing é um time melhor que aquele Estudiantes. O Flamengo esteve sempre mais perto de vencer o jogo do que propriamente deixar escapar uma vitória ou ficar com um empate, né, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou te falar a verdade, assim, pra mim o jogo foi, em 3/4 do tempo, muito aquilo que eu imaginava que seria, que foi o Flamengo dominando as ações, o Flamengo atacando, o Flamengo finalizando mais. Acho que a parte talvez decepcionante do jogo do Flamengo foi o primeiro quarto, né? Ou seja, a metade do primeiro tempo, porque ali de fato o Flamengo não estava conseguindo produzir quase nada. Depois, já no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, foi um Flamengo que produziu, que criou chances, que teve o gol anulado, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário. Eu não imaginava um massacre do Flamengo, realmente. Eu lembrei de você durante o jogo. Por quê? Porque ontem eu perguntei, lição contra Estudiantes e tal, e você falou assim, mas tem jogos, né? Que boa lição. Cria, tem oportunidade, às vezes a bola não entra e tal, acontece com aquele placar mínimo, assim, né? A lição de não perder gol é uma lição meio óbvia, né? Muitas vezes lições, acho que são coisas mais elaboradas. Pô, você não pode jogar de um determinado jeito, você não pode jogar de outro jeito, mas o Flamengo, em vários momentos da temporada, teve jogos, que resolveu no final, com gol de escanteio, no último, mas teve jogos em que ele produzia e ele não fazia os gols. Eu acho que no jogo de hoje, não é que as chances foram inúmeras e gigantes, mas assim, o Flamengo tinha produzido para vencer o jogo. Acho que o placar talvez seja o placar que mais reflete o que foi a partida. Eu acho que mais do que isso também talvez fosse exagero para o que foi a partida e pelo que o Racing jogou. A gente sabia que o Racing era um time que ia oferecer resistência, é um time difícil, é um time de uma intensidade absurda e acho que, como você falou na abertura do programa, o fato do Flamengo também poder mudar os seus jogadores e manter a questão física, quer dizer, manter a questão técnica melhorando fisicamente é algo que o Racing não podia fazer. E talvez isso no final tenha pesado para que o gol saísse. Mas, repito, acho que é o resultado mais justo, a vitória do Flamengo mais por um placar magro contra o Racing pelo que foram os 90 minutos da partida. E é claro que é um resultado bom, mas com parcimônia. Está muito aberto para o jogo de volta. A gente sabe como é o Racing, jogando em casa mais ainda. A gente sabe da força desse time, com algumas voltas importantes para a partida de volta. Então, assim, é um resultado bom, mas é um resultado para manter a atenção no mais alto nível. Imagina um Flamengo mudando completamente no fim de semana para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, porque agora eu tenho certeza que o Flamengo vai jogar com time reserva contra o Fortaleza. Certeza absoluta. Porque está muito aberto ainda o confronto. Sabe que eu estava vendo o jogo na redação com o Vitor Birner, né?
É um privilégio Um privilégio. Eu tenho esse privilégio sempre durante a semana à noite, mas eu percebi o Vitor Birner muito blasé com o jogo. Blasé. Você estava um pouco... Frio. Né? Tava Mas é um frio, racional, um profissional. Um pouco decepcionado, assim, um pouco com o jogo. Falei, não sei, vou dar umas notas, que as notas vão ser um pouco baixas hoje pro Flamengo. Regulares. Você não se empolgou muito hoje não, né, o Vitor Birner? Bom, primeiro, boa noite a você. Boa noite, tudo bem? Ao Jean, sempre muito gentil comigo. Ao Breder, por enquanto silencioso. Ao Pedro Ivo. Aos fãs do esporte. Ele corneta até o silêncio. O cara tá Depende da vez. Você já arrumou confusão comigo aqui no ar, todo mundo sabe disso. Mas isso é importante. A gente pode resolver isso aqui. Ele tá no YouTube e na TV aqui, ele tá desse Boa noite jeito. aos fãs do esporte mais uma vez, já que o senhor me interrompeu. Assim, Você me deu docinho hoje, tô feliz. Eu concordo, na verdade, com tudo que vocês disseram. E eu tinha muitas dúvidas a respeito da atuação do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo da Libertadores ainda não conseguiu ser o Flamengo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro enfrenta equipes, a palavra, tecnicamente melhores diversas vezes que as equipes da Libertadores. E aí eu estou contando também a fase de grupos que o Flamengo teve. Por outro lado, o tipo de jogo da Libertadores parece mais difícil para o Flamengo ainda. Então eu não sabia se o Flamengo seria o do brasileiro. E eu acho que ele não chegou nisso, mas foi mais próximo disso, porque ele controlou o jogo. Eu acho que ele construiu pouco, pelo seu potencial. É óbvio que o Racing marca bem. O Racing tem, por exemplo, no Campeonato Argentino, uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Na fase de grupos, dessa mesma Libertadores, ele foi melhor fora de casa do que em casa. Então o Racing sabe jogar fora de casa, isso é muito claro. Mas eu também sei que o Flamengo pode fazer mais. E a questão agora não é se o Flamengo pode ou não pode fazer mais, porque ele já jogou em casa, ele adquiriu uma vantagem interessante, né? Porque ele vai jogar fora com a vantagem de obrigar o Racing a sair do jogo. E aí, de novo, essa questão mental, porque tecnicamente as equipes não são comparáveis. Taticamente, o Flamengo tem mais recursos, o que não quer dizer, no mundo realista do futebol do campo, que uma situação de jogo, 2 criadas de 10 de jogo pelo Racing, não sejam suficientes para que isso pare o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais repertório tático. Fisicamente, isso me pegou um pouco, porque o Racing joga menos que o Flamengo. O Racing podia sentir menos que o Flamengo, mas o banco acabou equilibrando as coisas e no final do jogo deu a vantagem para o Flamengo. Só que mentalmente o Racing me parece tão bem preparado quanto o Flamengo ou mais. E o jogo vai ser no cilindro. Eu acho que está aberto, eu acho que o Flamengo continua favorito, eu acho que ele já era e o favoritismo aumentou um pouquinho, mas eu sei que se o Flamengo tivesse feito um grande jogo, ele podia ter conseguido bem mais, e ele não fez esse grande jogo, ele fez apenas um bom jogo. Para sua alegria, o Breiler vai... Concordo com o Birner, cara. O Flamengo contra o Palmeiras, ele jogou com mais vontade, né? Hoje, no primeiro tempo, até os 35 minutos do primeiro tempo, eu vi um time moroso em campo, um time bem acomodado. Não sei na opinião de vocês aí que estão assistindo o vídeo. Minha opinião, né? Falar agora. Eu sempre espero muito para ouvir o Breiler. Obrigado. Os grandes momentos. Muitos minutos ou de expectativa alta? Não crie grandes expectativas. Ontem eu te perguntei se a classificação do Galo com empate fora de casa estava bem encaminhada. Você sequer falou que estava encaminhada. E 1-0 para o Flamengo hoje. Encaminha bem, tá tudo aberto. Vamos lá. Caminha. De leve, bem de leve. Timidamente, como o Birner gosta. Boa noite. Boa noite. Qual o percentual de classificação do Racing? Você acha que é de leve? Do Racing? Agora é sim. Porque de leve, pra mim, é 55, 45. Por aí. Eu acho que a diferença é maior, mas desculpe interrompê-lo. Mas o Racing fez um grande jogo. O Racing jogou muita bola pela proposta, pelo plano inicial do Gustavo Costas. Isso daí eu não tenho dúvida. E a gente consegue medir um grande jogo quando o torcedor de um lado, do Racing no caso, deve ter saído com um sabor ali de amargo, de perceber que o time não merecia essa derrota. E do lado do Flamengo, se fosse um empate, o torcedor também teria essa avaliação pelo segundo tempo, pelas oportunidades que o Flamengo criou. Teve gol anulado, grandes defesas do Cambeses, o goleiro do Racing. Das principais figuras em campo, hein? E até é curioso, né, William? Na reta final do jogo, eu estava ali pensando quem era o melhor em campo, né? Se tivesse de escolher. E eu estava entre o Cambeses, goleiro do Racing, fez 9 defesas, foi muito bem.
o Santiago Sousa, que não dá nem para chamar de zagueiro ou volante, ele é o líbero do time, né? É um absurdo, o cara tá em todas as jogadas, em todas as coberturas, foi um gigante no Maracanã. E, obviamente, o Carrascal, e essa dúvida se dissipa completamente depois que o Carrascal marca o gol numa jogada que ele inicia para o Bruno Henrique. A personalidade do Carrascal chamou muito atenção. Um jogador que ganha oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo, porque ele se mostrou um jogador muito polivalente. É um jogador com capacidade de jogar pelo lado, e jogando pelo lado vai se associar toda hora pelo meio com o Arrascaeta. E olha como ele ajudou a potencializar o Alexandro. Alexandro subindo mais hoje, apoiando mais o ataque, gerando mais espaço por ali. E o Carrascal, com muita inteligência de jogo, ajudando a conectar outros jogadores de frente. E quando foi jogar pelo meio, teve até um momento ali que ele ficou mais sumido do jogo, se encontrando na posição do Arrascaeta, mas depois se mostrou também um grande articulador, um jogador que tem confiança para o drible no meio-campo, né? Isso é importante, até uma característica diferente do Arrasca. Então, por tudo isso, por essas qualidades e pela baixa do Samuel Lino, eu vejo que hoje o Carrascal colocou a camisa de titular. E com ele, o Filipe Luís resolveu 2 problemas numa tacada só. O momento de baixa do Samuel Lino, isso daí era inequívoco, já com baixa confiança. O que o Carrascal fez hoje, de partir para cima, ganhar no 1 contra 1, conseguir tomar boas decisões na frente, o Samuel Lino não estava conseguindo. E com o Samuel Lino no banco, o Filipe Luís ganhou uma solução para o segundo tempo. Quando precisa desamarrar o jogo, quando precisa de um jogador mais veloz para explorar o cansaço da equipe adversária, entra o Samuel Lino, entrou bem no jogo, marcou um gol que acabou anulado, deu trabalho por ali, perdeu um, que ali é mais mérito do goleiro, né, do Cambeses na defesa do que demérito do atacante, mas eu vejo que o Filipe Luís conseguiu uma ótima solução com o Carrascal e guardando também um jogador que não é descartável, só está vivendo um mau momento e pode se recuperar entrando no segundo tempo. Para mim, decisão perfeita do Filipe Luís, boas escolhas. A única que eu questiono, desculpa, Jean, a única que eu questiono hoje, que não funcionou muito bem, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro estava muito bem no jogo, Ayrton Lucas entra ali meio desconectado, errando alguns lances bobos, errando algumas escolhas e até algo que o Filipe Luís certamente vai ouvir hoje, porque a opção do Ayrton Lucas e não o Vinha, né? O Vinha que é um jogador também experiente, com rodagem em Libertadores. Ele vai responder que porque ele precisava buscar o gol e o Ayrton Lucas é mais agudo que o Alexandro, né? Ele vai responder isso. Mas fora isso, o plano de jogo do Filipe Luís também funcionou e essa troca, né, de Samuel Lino por Carrascal funcionou perfeitamente. Você ia falar? Não, o que eu ia falar é que, assim, no Flamengo não tem muito espaço para 2, 3 jogos em baixo nível. Se você dá uma baixadinha, existem clubes em que o cara abaixou, mas você sabe que o cara tem uma qualidade técnica boa, é o cara que pode fazer diferença num lance individual, num lampejo que seja, mesmo que esteja bem no jogo, você não vai pôr esse cara no banco. Agora, no Flamengo é diferente. E isso não significa cancelar o cara. O Samuel Lino claro acabou. Que não, claro que não. Até porque, enfim, a gente já viu também vai e volta de jogadores no próprio Flamengo, né? Altos e baixos de jogadores. Luiz Araújo é um exemplo. Esse lado esquerdo, o Luiz Araújo é um exemplo, mas esse lado esquerdo do Flamengo é um lado esquerdo que começa a temporada, a gente olha e fala, olha a quantidade de opções que o Flamengo tem pra lá, né? O Michael, o Cebolinha, o Bruno Henrique, e no fim das contas aí chega o Samuel Lino, agora você tem o Carrascal, então assim, é uma quantidade de jogadores absurda e, portanto, eu acho que assim, se o cara joga 2 jogos abaixo, é normal que você já mude. A gente até falou aqui quando apareceu, né, pra gente ontem, foi ontem, o linha de ontem, a possível prévia do Flamengo, que aparecia até com o Samuel Lino. O Birner até fala, o Carrascal poderia, talvez, tal, mas talvez não seja ainda, do ponto de vista físico, o momento em que ele vai estar... E era isso, quer dizer, a gente sabia que ele estava
prestes a entrar e ou ganhar espaço ou se tornar titular. O Felipe Luiz viu que a possibilidade dele começar jogando existia. Ele foi indiscutivelmente o melhor do Flamengo, indiscutivelmente o melhor em campo. Mas é isso, assim, não tem... Eu lembro sempre da estreia do Samuel Lino, dos 2 primeiros jogos dele, que... É um encanto, né? É um encanto absoluto e tal. Cara, o Flamengo é isso. Se você tem jogadores no banco com a qualidade que você tem, não dá para dar muito espaço para o jogador que está mal seguir como titular. Ah, ok, vai lá, o Arrascaeta, né? Por tudo que a gente já viu ele... Aí é uma exceção, né? Exato. Você vê que nem o Pedro tem essa... Até porque o Arrascaeta já resolveu muito jogo em que ele mesmo estava sumido, em que ele mesmo estava mal. Então, muitas vezes é normal. E também acho que é um jogador cuja posição não é uma posição com tanta fartura de opções ali. O próprio Carrascal pode jogar por lá também, a gente sabe disso, mas é isso. Se o Arrascaeta não está bem no Flamengo no jogo, como de fato não estava bem hoje, ele sai, e não é um problema ele sair, porque você vai colocar jogadores de qualidade. Então, acho que é isso. O bom de você ter um elenco grande também é isso, você gera ali uma concorrência, uma necessidade de se manter em alto nível para conseguir continuar no time muito maior do que seria em outras equipes. Ô Rafa, a primeira pergunta que eu te fiz foi sobre Carrascal, na noite de Carrascal aqui, mas a gente está voltando aqui no assunto que realmente é a figura da partida. E eu pergunto para você se você concorda com o Breler, né? Realmente pediu passagem, engatou a quinta, já passou à frente, próximo jogo... Parte com Carrascal de titular, é isso? Só precisa ver o que é próximo jogo. Próximo jogo da Libertadores, né? Porque contra o Fortaleza... Pensando no jogo do Racing negociar lá, a escalação. no Sinistro. O jogo do outro Fortaleza não serve de parâmetro, né? O Flamengo emplacando sua terceira vitória consecutiva depois da data FIFA e numa condição muito mais favorável de confiabilidade de jogo. Se a gente partir do princípio que o campo tem que falar sempre, e o Felipe Luiz, ele habitualmente não é surdo ao campo, ele está atento àquilo que as movimentações da equipe nas 4 linhas mostram para ele, e com isso, naturalmente, surgem as desconstruções prévias. Tudo que o Felipe Luiz planeja acaba sendo modificado porque alguém no campo traz um fato novo, cria uma situação diferente daquilo que estava inicialmente pensado. Partindo dessa lógica, o Carrascal realmente não sai mais, concordo com o Breler, com os demais companheiros. Tem abundância, muita gente, mas todos que vinham jogando em algum momento oscilando, seja técnica, física ou taticamente. Probleminha no áudio com o Rafa Marques, vamos tentar restabelecer para continuar a conversa com ele aqui antes do Felipe Luiz aparecer para a coletiva. Fala, Pedrão. Carrascal, para você, titular absoluto desse Flamengo nesse momento? No momento, né? Como o Jean falou. Eu vou pegar a linha de pensamento do Jean, porque da mesma maneira que o Pedro teve que ralar muito para convencer e hoje se escala pelo momento recente, o Carrascal, para mim, vai se escalar na partida de volta pelo momento recente, que vai envolver confiança. Eu vou tirar o Carrascal dali e colocar alguém. Carrascal está suspenso contra o Fortaleza. Ele levou o 3º cartão amarelo. Alguém que não trabalhe com bola para priorizar muito mais um sistema sem bola de um Racing. O Flamengo não necessariamente, o Felipe Luiz é escalado assim. Então eu vejo o Carrascal pelo momento, pelo que entregou já, e ele tem uma particularidade. Quando o Flamengo hoje teve dificuldade em encontrar espaço, era ele quem destravava esse campo no 1 contra 1. Quando o Flamengo teve uma formação de ser muito mais, vertical, de acelerar, era ele também que vinha acelerando como no lance do gol. Então ele vai te entregar essas 2 possibilidades, eu não vejo por que mudar, a não ser algo de ordem médica, algo que possa sentir numa viagem, desgaste contra a Fortaleza, não acho nem que seja o caso. Talvez até seguraria ele para ter ele plenamente em condições contra o Racing na volta. Então não vejo por que mexer. Entrou, funcionou, e não é porque o Felipe inventou ele hoje e seria uma surpresa 2 jogos seguidos. Ele vem buscando esse espaço. Hoje ele fez uma opção, vou lançar a mão do Carrascal e não abrir mão do Lino, vou ter o Lino no segundo tempo, foi o que ele fez. Então acho que ele consegue te entregar essas 2 possibilidades que o Flamengo pode encontrar no jogo da volta. Então não vejo muito por que tentar mexer ou trocar, dentro até dessa linha que o Jean falou, que o Felipe adota e eu entendo que existe no Flamengo. E o Felipe hoje, né, o torcedor do Flamengo ali que está acostumado a ver o Luiz Araújo muito aberto pelo lado direito, hoje viu uma movimentação diferente do Luiz Araújo preenchendo mais a área e às vezes até indo para o lado esquerdo tentar se associar com o Carrascal, com a Arrascaeta. E algo muito interessante aconteceu que foi gerar o espaço para o Varela explorar. Geralmente até o Emerson utiliza esse tipo de movimentação. Foi um fator surpresa de tentar... Diga. Só uma correção, que o meu amigo Eric faria essa correção.
O Rascaeta não joga fim de semana, então tá com folha. Pronto, é isso. Suspenso. Ele Pulgar suspenso contra o Fortaleza. O Eric Pulgar também está suspenso. Ele levou o terceiro amarelo. Beleza? Perfeito, então, perfeito. Tá com folha. Tá resolvida a parada. Eu acho que olhando o que aconteceu, já tocando para você, Beber, para conseguir o raciocínio, se alguém corre risco de perder posição olhando esse jogo especificamente, eu acho que o Luiz Araújo, pelo desempenho, o Arrascaeta, pelo desempenho abaixo do que a gente imagina que ele pode fazer no jogo grande, não corre risco. E o Plata tem a chance de entrar ou no Luiz Araújo ou no Pedro, se por acaso... Plata entrou bem hoje, hein? Se por acaso o Felipe quiser aumentar a pressão de saída de bola e, principalmente, se for no lugar do Pedro, se ele quiser ter mais força de contra-ataque, de velocidade nisso, imaginando que o Racing vai sair para o jogo. Não estou falando que vai acontecer, estou falando que se alguém corre risco de sair, eu acho que esses são os dois principais candidatos. Você imagina um Racing se lançando? Não. Eu também não, por isso que eu não sei se necessariamente... Mas em algum momento, se o Flamengo conseguir ter bola, conseguir ter o controle do jogo, o Racing, em algum momento, ele vai precisar ir mais à frente. Eu não sei se não vejo no começo do jogo, não. Porque hoje eu acho até que o Racing tentou surpreender o Flamengo. Marcando alto no começo. Mas marcando muito alto ali. Tanto que, né, na hora... Mais de marcar alto do que de ter bola e se me surpreendeu, inclusive. Eu acho que... Mas... Obviamente a postura vai ser diferente por uma série de questões, pela necessidade do placar, mas eu não sei não, eu acho que o Racing tem, né, acho que foi o Birner que falou da questão mental, assim, o Racing tem uma... muito forte. Ele tem uma confiança, porque assim, não é para ter essa confiança toda contra o Flamengo. O normal não é você ter essa confiança toda e até uma certa tranquilidade que o Racing demonstrou jogando contra o Flamengo no Maracanã. Uma coisa que eu acho, muito se fala da maneira como o Racing encarou esse jogo, a preparação, você viu muito seu treinador e tal. A gente tem uma percepção também de ser tão confiante contra o Flamengo. A gente tem uma percepção diferente do que um time argentino olhando para o Flamengo e vai pegar para olhar também muito o que foi o mata-mata contra o Estudiantes. O Flamengo sofre no segundo jogo contra o Estudiantes e não consegue aniquilar os Estudiantes no jogo de ida. A campanha do Flamengo na Libertadores, embora seja um excelente time, repertório, tira daqui, tem peça para lá. A campanha do Flamengo até o mata-mata, o Flamengo passa com as calças na mão contra o Táchira, aquele final de jogo ali. Então, acho que se enxerga muito essa coisa do olhar aqui, o papo aqui na Libertadores é diferente, então talvez isso nos permita também, com uma postura assim, não é exatamente uma visão de que eles são o tal do time bilionário que muito se fala lá. Mas se a gente olhasse para a imprensa argentina nos últimos dias, o termo era voltar vivo. Galera, como eu sofri nesse jogo. Quero saber se você também sofreu. Sofreu, né? Meu Deus do céu, cara. O coração foi a 1000. Cara, 1-0 é um placar magro, mínimo, só que é melhor que 0-0, né? Eu tava com muito medo ali já no final do jogo. Eu tava com muito medo desse jogo ficar em 0-0, cara. Ou do Flamengo sofrer um gol no contra-ataque. Tava com muito medo. Graças a Deus, o Carrascal fez o gol e ele mereceu. Ele merecia, né? Pelo jogo que ele fez, cara. Ele foi o melhor jogador em campo. Ele ganhou o herói da partida, né? Aquele troféuzinho lá, aquele prêmio da Conmebol, né? Mas é isso. Temos aqui as atuações... do Flamengo. O Carrascal vive noite de gala e é o melhor em vitória. Temos aqui o ranking de atuação. Vamos ver então as notas. Aqui, galera, temos as notas do público e a nota do GE. Vamos pela nota do público primeiro, tá? Rossi, 8.1. Ele fez uma defesaça, né, cara? E merece ter essa nota aí. Meu Deus do céu, se aquela bola entra, a gente estava perdido. O Rossi, então, ele fez uma grande defesa no primeiro tempo. Varela, acho que fez um bom jogo, nota 6.8. Emerson Royal entrou no segundo tempo no lugar do Varela. O Varela era o único jogador que estava em campo pendurado. Se levasse um amarelo, não poderia enfrentar o Racing na volta. Então, a partir de agora, galera, se o Flamengo avançar para a final, daí quem tem cartão amarelo, zera, tá? Na final... Não tem ninguém pendurado nesse sentido de cartão amarelo, tá? Então, essa é uma nova também da Conmebol. Danilo teve uma nota de 6.7. Léo Pereira, 7.4. E lembrando, hein, o Léo Ortiz, ele treinou, só que o Danilo jogou o jogo todo, tá? Então, o Léo Pereira
e o Danilo fizeram a dupla de zaga hoje, e o Léo Ortiz ele pode até enfrentar o Fortaleza fim de semana, ou então jogar sei lá, meio tempo, por exemplo, né? Meio jogo, por exemplo. Alexandro, 6.7, fez um bom jogo no meu ponto de vista. Ayrton Lucas, 6.0. Eric Pulgar fez um grande jogo, 8.3. Ele marca muito, galera. Ele ajuda demais a marcação. Jorginho, 6.9. O Jorginho foi muito bem marcado, né? Toda hora tinha jogador encoxando ele em cima dele, e até ele perdeu 2 bolas no primeiro tempo. E ainda bem que não deu em nada, né? Depois o Flamengo recuperou a bola. Arrascaeta, 6.8. Teve algumas chances, perdeu ali 2 boas chances, né? No primeiro tempo também ele teve uma boa chance de fazer o gol. Só que não estava na noite iluminada hoje, né, cara? Mas o Arrascaeta, ele, mesmo quando não está iluminado, ele faz um bom jogo, né? Não acho que ele jogou mal, tá? Samuel Lino, 6.9. Para mim, entrou muito bem. Eu acho que ele entrou bem, fez o gol, estava impedido, finalizou, o goleiro fez defesaça. Acho que ele entrou bem. O banco fez bem para ele. Luiz Araújo, 6.4, fez um jogo regular, ajudou muito na marcação, né? Se movimenta bastante o Luiz Araújo. Gonzalo Plata entrou bem, 7.6, se movimentando bastante também, entrou bem ligado no jogo. Pedro, 6.7, eu acho que lesionou o pulso, né? Depois que ele machucou o braço, ele não conseguiu se concentrar mais no jogo e saiu, né? Teve que sair. Bruno Henrique entrou e, cara, eu vou falar uma verdade pra você, o Bruno Henrique tá mal, hein? Tá mal, cara. Eu sei que ele finalizou ali, no rebote o Carrascal fez o gol, mas, cara, ele tinha que ter feito aquele gol, né? E depois, antes, ele tinha tido uma chance também. O Bruno Henrique não tá bem. Carrascal, 9.6. Cara, nossa, o cara é bom, né? Ele se doou pra caramba. Ele é driblador, ele deixa o marcador na saudade, né, galera? Ele deixa o cara ali e... Nossa, muito legal ver o Carrascal jogando, viu? Bem hábil, bem habilidoso. Felipe Luiz, nota 8.1. Fez boa mudança no ataque com a entrada de Carrascal. Eu gostei, cara, da escalação. O Saul não tinha condição de jogar o jogo todo, né? Nem entrou. O Léo Ortiz também não. Eu gostei da escalação do Felipe Luiz. O Flamengo venceu. Isso é o mais importante. Agora, um empate lá nos dá a classificação para a grande final. O sonho da glória eterna, o sonho do tetra da Libertadores. E vai acontecer, cara. Eu acredito. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.